Boa tarde, bem-vindos ao seu programa de sexta-feira à tarde. É já um habitué na sua RTV, agora a nós, ex-Zone, o seu canal por cabo 193 e Cabo Visão 19. Sejam bem-vindos ao Pedra da Audiência. Hoje o Pedra da Audiência traz à conversa um comunicador, um radialista, um homem da TV e também DJ. Quem não conhece o Zé Araújo, José Manuel de Jesus Araújo. Viva, José Araújo, boa tarde. Olá. Viva, como estás? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha, é um gosto de ter-te aqui. Igualmente. Tu és um excelente comunicador, muito como obrigado. todos nós sabemos. Esta voz, portanto, que já estão aí a ouvir em casa, portanto, é muito familiar da ex-rádio, aliás, da ex-rádio não, tu és ex-locutor da rádio M80. Sim, até há um ano, portanto foi desde o ano passado que a emissão local aqui no Porto, já que eu resido e estou cá no Porto, apesar de não ter nascido, podemos depois mais à frente, é verdade, falar daqui a pouco sobre isso. É verdade. Portanto, eu sou locutor de rádio há muito tempo e a M80 ocupou-me 2 dos últimos anos, até ao ano passado. No ano passado a emissão local fechou e, portanto, daí o tal M80, que era uma emissão que eu fazia aqui no Porto. Eu sei. É a minha rádio de eleição, é a rádio de eleição de muitos dos nossos telespectadores. Um fenómeno de audiências, porque a M80 em pouquíssimo tempo, em poucos anos, tornou-se uma das rádios de referência no nosso país. Foi realmente digamos que um tiro no alvo, no centro do alvo, porque há muito que se calhar já era necessário uma rádio com este ónus de que era a música Remember, dos anos 70, 80 e 90, e que foi, e bem, pelo Grupo Média Capital, importado pela Média Capital, que é um grupo de comunicação internacional, e a M80 é originária de Espanha e foi trazida para Portugal, dando-lhe uns retoques e agora defendendo também os meus colegas e o nosso produto nacional, bem melhor é a M80 portuguesa do que a espanhola. É verdade, sem dúvida. O que é nacional é bom, não tínhamos quaisquer, é merecido este elogio. Dúvidas. É merecido, é verdade. Falaste aí nas décadas de 70, 80 e 90, foi sem dúvida a geração de muita boa gente e que deixa imensas saudades, e não é por acaso que ainda hoje existem remix desses velhos sucessos, sempre presentes ainda hoje. Eu tenho, portanto, como é óbvio, um percurso que me acompanha, não os anos 70, mas os anos 80, porque eu como DJ comecei no final dos anos 80 e, portanto, ainda apanhei portanto, a febre dos anos 80. E depois na rádio também, e, portanto, não só passo as emoções dessas décadas fantásticas, como também vivi um pouco delas, não é? E, portanto, acho que todos nós temos imensas influências dessas décadas fantásticas, em tudo, não é só na música, é na música, na moda. Foi uma revolução. Foi uma revolução. Eu acho que os anos 80, para o bem e para o mal. É verdade. E não vamos entrar naquela parte menos boa, que é a política e a parte económica, Exato, etc. senão teríamos muito já houve muita coisa boa, mas também houve algumas coisas menos boas. E começaríamos a falar das menos boas a partir de 1988, possivelmente, não sei. Sim, final dos anos 80, anos 90 e depois por aí fora, e hoje estamos onde estamos. É verdade, mas temos que pensar positivo, porque as coisas vão mudar um dia. Que bom que foi a música e tudo, os fenómenos pop que aconteceram nos anos 80 e nos anos 90, a nível musical. As duas décadas acabam por se misturar um pouco, porque se uma teve um lado mais, digamos que, mais pop, a década de 90 não é inferior à década de 80, só que a nossa memória ainda hoje está muito viva nos anos 80, mas as gerações mais jovens, portanto, vão vibrar como nós vibramos, quem tem mais de 35 anos, vibramos com a música dos anos 80,
Aqueles que têm menos de 35 anos e até menos de 30 vão, quando isso acontecer, porque isso vai acontecer, o fenómeno da música dos anos 90 e até a primeira década do ano 2000, dos anos 2000, vão também ter o mesmo tipo de penetração portanto, no mercado, na música. Isso vai acontecer. Só que as pessoas ainda estão naquela, anos 80, agora já é os anos 90. Daqui a pouco, porque lá está, é preciso, às vezes há músicas que naquela altura nos deixam... uma nostalgia, uma saudade. E se calhar... Dos nossos grupos. E eu acho que as coisas, agora já que estamos no Porto, é bom... É verdade. Já estás com um sotaque a Porto praticamente. Tu que és um homem da capital. Não, eu sou mais Porto do que outra coisa. Já és muito norte. Atenção, não confundir com um clubismo e essas coisas. Atenção, é? Estou do azul. É verdade, nada a ver. Mas estás de azul. Gosto muito do azul. És a seleção nacional, pronto. Sim, mas tirando isso, eu acho que sou muito mais norte do que sul, se bem que não posso me esquecer que até ao final da minha adolescência nasci e vivi em Lisboa. E Lisboa será sempre é verdade. a minha cidade natal, não é? Aliás, foi lá que tu nasceste. Sim, fui lá que nasci. No Hospital São José. São José, porque tinha uma maternidade que, entretanto, fechou, que era a maternidade de Santa Bárbara, ao contrário do que mais de meia cidade de Lisboa, que nasceu na maternidade Alfredo da Costa. É verdade. Famosíssima, porque agora nos últimos tempos fala-se em fechar, muito, etc. Já se falou mais. Já se falou mais. Emblemática, marcante essa maternidade. A minha fechou muito mais cedo. A de Santa Bárbara, que era em São José, no Hospital de São José. Na freguesia da Pena, sim. Na Moraria. Pena, aquilo já mudou uma série de vezes de nome, porque aquilo é Moraria. Foi Moraria, depois a Moraria foi dividida em duas partes, Pena e Socorro. Agora já é outra, eu já fiquei a saber que agora, afinal, já nasci noutra freguesia, porque entretanto agora com a união das freguesias, eles acabaram com a Pena e com o Socorro, agora é não sei o quê. Eu também vivi no bairro da Graça, que já não é uma freguesia, porque agora é a freguesia Santa Engrácia, é uma confusão. Com a união das freguesias. A união das freguesias é uma desunião. Mas tu ainda, digamos, tens alguma saudade de Lisboa? Nós temos sempre saudades e eu Moraria. Eu deixei amigos, custou muito, porque foi por imposição. Muito novo, 20 aninhos? Sim, foi 19, 20, sim, foi por imposição familiar e custou-me um bocadinho. Custou-me um bocadinho, ao princípio foi difícil, mas a adaptação, uma coisa que isto aqui, o Norte tem e o Porto tem, que eu costumo dizer a todos do Sul, que é, custa a entrar, mas depois de entrar ninguém quer sair. Mas gostas de viver cá? Gosto muito. Se não gostasse tanto de viver... Não estarias cá já não estaria cá e já tinha ido para outro lado. Imigrado outra vez para Lisboa. Sim. Mas isso chegou a acontecer numa certa altura, não é? Chegou. Houve alguns períodos... Sim, houve alguns períodos que eu tive... Que obrigaram, entre aspas, a ir para a capital outra vez. Ou a tempo inteiro, ou em part-time, sim, principalmente quando estive a desempenhar algumas funções em alguns órgãos de comunicação que me fez voltar lá abaixo, outras vezes também por questões familiares, mas nunca, portanto, eu só estive em Lisboa depois dessa idade. Quando estive num centro de formação e num estágio na TSF, em Lisboa. É verdade, eu sei que também passaste por lá na Só que TSF. Já tinha criado algumas raízes aqui no Porto, inclusive familiares e sentimentais. E então voltei, não quis ficar em Lisboa, voltei para o Porto e cá fiquei. E cá cresci também profissionalmente. É verdade. E como pessoa também, porque se eu tenho muito da minha juventude, da minha adolescência, da minha juventude da capital de Lisboa, tenho tanto ou muito mais de mim do Norte e do Porto, porque isto entranha-se e não sai mais.
É verdade. José Araújo, tu és um homem ligado ao mundo da comunicação, como todos sabem, o José Araújo, também aqui nosso colega da TV, da MVM, onde tens o teu programa. Sim, ao som do vinil. Ao som do vinil, é verdade. Tu, quando eras mais novinho, muito antes de descobrires talvez o gosto pela rádio, tu gostavas muito de futebol. Sim, ainda gosto. Isso é uma coisa que fica para sempre. Sim, mas gostar de futebol, isso é uma coisa, também gosto. Gosto de futebol, vibro, ok? Gosto imenso. Mas tu jogavas bola. Sim. Perdemos um craque. Tu querias ser um craque como um dos teus ídolos na altura, na época? Gostava. Não esteve muito longe de acontecer alguma coisa. Então? Porque eu... Foste às captações? Digamos que fiquei sim, fui às captações e fiquei... A sério? Sim, fiquei à porta... Algum clube em especial? Sim. Há uma história que é a minha história de ouro do futebol, que é, eu fiquei à porta de, quem sabe, uma carreira de futebol a sério. Porque eu cheguei a ser recebido pelo caça-talentos do Sporting, que ainda hoje é muito conhecido por ter dado a conhecer ao mundo o Futre, o Figo, o Cristiano Ronaldo, o Simão Sabrosa, o Nani, muitos outros, que é o Aurélio Pereira, o Mr. Aurélio Pereira, que é o coordenador das escolas ainda hoje do Sporting. Eu, não sendo sportinguista, como o Benfica não me queria, nunca me ligou a importância, e eu então vou ao inimigo. É tão simples como isso. Claro, não me abrem as portas aqui, há que lutar. E alguém me deu, outra, me criou a oportunidade de eu ir treinar ao Sporting, mas eu acho que não estava escrito. Acho que eu tinha, hoje em dia tenho essa ideia concreta de que na altura, como jovem, tinha alguma falta de confiança. E não tinha ninguém como hoje. Hoje os pais, os papás e eu acompanham. Levam os meninos ao futebol, tudo. Querem que o filho seja um Cristiano Ronaldo. Tudo, fazem tudo pelos filhos. Mas nem todos nascemos para aí, não tinha ninguém, Carla. Eu andava sozinho e se calhar faltava-me alguém que... Naquela época também podíamos andar um pouco sozinhos. Não, andávamos sozinhos para todo lado. Aliás, eu atravessava a cidade toda e se calhar saía da cidade e os meus pais nem sequer sabiam. O que interessava é que eu chegasse a casa à hora da refeição. Claro. Disciplina acima de tudo. Sim, agora de resto... Em termos de liberdade andávamos bem e nada nos eram outros tempos também. Outros tempos, anos 80, portanto estamos a falar... Anos 80, os nossos anos de ouro. Eu acho que aconteceu que eu poderia ter... Aconteceu qualquer coisa no futebol, não aconteceu porque não tinha que acontecer. Poderia ter sido o ponta de lança que se calhar as seleções entre o Futre e as gerações de ouro... porque no fundo lá está... a minha história foi à porta da 10A do antigo estádio José Alvalade, em que o Mr. Aurélio Pereira disse nós temos as captações fechadas, estávamos em setembro, mas o Sporting nunca fecha as portas a um craque. E eu não sei se tu és um craque, portanto nós queremos te ver jogar, vais treinar connosco no Estádio Nacional. Pronto. E para não estar aqui a adiantar muito, a verdade é que depois eu acho que faltou-me a confiança e um pouco de fibra que eu não tinha. Só ganhei isso com a comunicação e com a minha profissão que eu vinha desenvolver depois. Que era a confiança e o acreditar e o ser forte. Faltou-me isso. Mas eras um craque na bola? Tinha algum jeito. Ainda hoje, com os miúdos até, algumas coisas a fazer nas equipas de empresa e tudo, sendo eu o mais velho, etc. Pronto, correr não é comigo, já não consigo, mas dá para perceber que tinha algum jeitito. Não tenho, pronto. Não sei, Carla, não sei te dizer. Mas na altura... Não sei, talvez. Eu sonhava muito. Agora, eu acho que ficou aí talvez um bocadinho o sabor a pouco. Pronto, se calhar... Chegaste a treinar com algum dos teus ídolos? Quem eram na época? Cheguei a treinar com os mais velhos, cheguei a treinar com... Na equipa Cheguei a treinar no Sporting, cheguei a treinar com o Paulo Futre, com o Litos e com o Fernando Mendes. O Fernando Mendes, sim, o Litos. Foi esses treinos, portanto, do Sporting.
E depois... Sentiste-te inibido por vezes ali já não me E depois ainda por cima bola. eu tinha uma coisa que era, nós em Lisboa tínhamos já à nossa volta, eu tinha uma série de craques, mesmo no meu liceu e tudo, que era o Liceu Gil Vicente, era só craques que foram jogadores de futebol. E que chegaram a ser craques, etc. E eu acho que isso também implicou muito. Eram referências demasiadamente fortes e eu tinha pouca... eu assim, para ser tão bom como eles, não faltava-me a confiança. Não foste com muita confiança de ti próprio? Eu acho que sim. Não era bem aquilo, a comunicação... Eu acho que já estava escrito que não era por aí, José Araújo, que deves ir. Não é por aí. Chegas aos 30 e poucos anos, depois o que é que vais fazer na vida, não é? Não é por aí, pronto. Se calhar vais ganhar meio dos outros, vais andar aí nos clubes aí de... Muitos estão bem, outros sim, estão mas menos bem. É uma pequena... vais andar aí nos clubes de segunda e terceira divisão e depois o que é que vai acontecer? Vais ficar frustrado, é melhor. Lá o Todo-Poderoso, não. É melhor não, é melhor não. Ninguém foge ao destino. Eu acho que há uma parte do destino que ninguém foge. A outra eu acho que o livre-arbítrio, não é? Mas... Deixas os campos de futebol. Sim. E... Chegaste também a jogar ténis de mesa, não foi? Eu cheguei a ténis de mesa, joguei handball. O handball tive um bocadinho mais de sucesso. Cheguei no juvenis, ainda cheguei ao Benfica. Mas deixei o handball por causa do futebol. Mal me convidaram para ir para um clube qualquer, neste caso foi um clube que era os trabalhadores da Petrogal. Sim. Que era na Bobadela, perto de Sacavém. Galp, hoje, passa a publicidade. E mal um treinador que tinha sido treinador meu anteriormente me disse: queres jogar futebol? Deixei logo o handball. Nunca mais apareceu o handball, nunca mais ninguém soube de mim, eu fui logo jogar futebol. Deixei logo o handball, não quis saber de futebol. Portanto, o meu sonho, isso foi com 17 anos. 16, 17. Ainda ali aquela fase da adolescência para a fase adulta. Depois o que aconteceu foi a rádio chegou. Primeiro chegou o DJing, com eu pôr música nas minhas festas e naquelas festas habituais, não é? Dos amigos e também do clube lá do bairro. Que nos deixam as garagens, que chamam as festas de garagem, em que ainda havia cassetes e ainda havia os vinis. Os vinis, os LPs, os singles. Sim. Somos dessa época, é verdade, e que nos deixa muita saudade. Ainda hoje, lá está ainda. E hoje voltou outra vez a febre do vinil. Aliás, é verdade. Aliás, tu tens um programa ao som do vinil, dedicado ao vinil, ao disco mesmo na televisão, na MVM. É uma forma na MVM, é uma forma de nós captarmos, portanto, essa memória, não é? Porque, no fundo, o programa vive muito à base dos videoclipes e das histórias das bandas, não é? É uma banda em destaque por semana, por programa. O ao som do vinil, porque é do tempo do vinil, portanto, os anos 70 e os anos 80, não é? Início dos anos 90, era o vinil. O CD só se impõe a partir do início dos anos 90, começa a aparecer em força. É verdade. Portanto, e eu, muitas das vezes, sempre que é possível, levo vinis para o programa para mostrar a versão original daquilo que depois se tornou grande sucesso e que ainda hoje todos nós gostamos de ouvir as músicas e as bandas e os artistas. As tuas bandas de referência na época, quais eram aquelas que mais te marcaram? Eu tenho dois ou três nomes com os quais eu te identificas identifico mais? E que foi desde o primeiro disco até hoje. E depois, digamos que tem dias. Gosto de tudo um pouco. Gosto desde música pop rock até se calhar à música ligeira. Há uma coisa que eu costumo dizer e que muitos dizem também, que é: para mim só há dois tipos de música, a boa e a má. Seja ela que género for. E acho que há lugar para tudo. Principalmente, acho que desde que seja boa música, há lugar para todos. E eu, desde o início, sempre fui fã dos U2. Sim, assumo perfeitamente. Os U2 são uma das minhas bandas de eleição. Mas depois tenho... Bono. Mas, sim, Bono. U2. Bono Vox é um... Demais. É um mestre. Bruce Springsteen, também outros. Também gosto. E lá está. Digamos que esse caminho todo. Brian Adams. O Brian Adams é outro, também gosto. Fantástico. Gosto muito dos Queen. O Freddie Mercury. Um monstro completamente de música. É um senhor, ainda hoje. Uma voz. Eu sempre que o vejo. Sempre que eu vejo imagens dele ao vivo, há aqui um frenesim qualquer aqui que mexe, que eu paro, porque
há muita gente, e os mais jovens, não têm a noção, mas o Freddie Mercury é um dos frontmans de bandas que é uma das maiores referências de sempre. Ele tinha uma voz fenomenal, fantástica. E depois era a comunicação que ele tinha, que é isso que eu admiro, lá está a comunicação. Com o público? Com o público, que é uma coisa brutal. Ele interagia com a comunhão com o público é uma coisa brutal. Para além dele ser um vocalista brutal também ele, não é? E isso aí... Ele era um animal de palco. Pronto, e depois, Michael Jackson, eu adoro Michael Jackson. Lá está, outra referência. Depois vamos para os anos 90. Há uma banda que depois eu tenho algumas referências mais indie. Por exemplo, da 4ID, fantástica editora britânica. Eu sou um grande fã de um projeto que se chama This Mortal Coil, que é brutal. Gosto dos Cotton Twins, que também a voz, a Elizabeth Fraser, que participa também nesse projeto dos This Mortal Coil. Depois vamos por aí fora nos anos 90. Gosto muito de uma banda galesa que se chamam Manic Street Preachers. E gosto também de Skankanansi, por exemplo. Skankanansi. E vamos por aí fora. Depois vamos para a música de dança. Há uma banda britânica que nos anos 90 mexeu muito, que foram os M-People, e que eu achava excelente. E depois chega a House Music, que por aí fora, a partir de 95, e os DJs que viram produtores e fazedores de sucessos até hoje, e que eu sou fã também de muitos, e que continuo também a seguir. Uma das minhas grandes referências do DJing é o Erick Morillo, que muita gente não tem a ideia. O Erick Morillo é um dos principais, um dos grandes nomes do DJing mundial, mas que começou com uma banda que eram os Real to Real, e que tem uma música que lhe deu, digamos que, a base para ele se tornar num grande DJ, a base económica, de status, etc., para ele se tornar hoje no que hoje é e no que tem sido nos últimos anos. O Erick Morillo é um dos nomes que está ligado a um sucesso que toda a gente conhece, é universal, desde o mais pequenino ao maior, é verdade. Que é o I Like to Move It. É verdade, música, sem dúvida. O I Like to Move It. Acho que agora não estou a recordar qual é o filme, acho que ou é da Pixar ou da Disney, que tinha a música, acho que é o Madagascar, e que o I Like to Move It, que se tornou universal, foi o primeiro passo para o sucesso do Erick Morillo, que ainda na altura não era conhecido como grande DJ. Acompanha-lo? Acompanho. Mesmo tu sendo um DJ já de referência há muito tempo? Acompanho. Digamos que eu sou um DJ, isto aqui, nós temos que ver uma coisa, nós temos grandes DJs em Portugal, grandes DJs, ao nível internacional, tão bons. Mas tu já tem quadros aí também. Não, eu sou um homem da rádio que faço umas festas, Eu sou um homem da rádio... É a tua humildade, Zé. Não, eu sou um homem da rádio que faço umas festas. Aliás, eu tive uma altura em que eu tinha que decidir. Ou seguia a minha carreira de DJ, lá está, como o futebol. É verdade. Ou seguia a minha carreira de DJ e me dedicava a ela e deixava de ter vida diurna e passava a ter vida noturna, porque nós sabemos que um DJ... vive praticamente da noite, hoje nem tanto. Com exceção de algumas festas que possam fazer, mas estamos a falar que, principalmente na altura de verão. Sim, mas hoje em dia já há o conciliar dos dois mundos, mas nos anos 90 não havia. Fazias rádio durante o dia? Fazia rádio, eu cheguei a fazer rádio durante a semana, fazia rádio durante a semana, eu cheguei a fazer um programa às 7 da manhã, Acordar os ouvintes? Sim, acordar, fazia um programa numa rádio local, às 7 da manhã, e de segunda a sexta. E depois, ao fim de semana, a hora que eu me levantava durante a semana, era a hora que eu me deitava ao fim de semana. Acredito. Para portanto, fazer a outra parte de DJ. E houve uma altura que eu tive que decidir. Ou era uma ou coisa, rádio ou DJ. Ou outra. Mas embora também pudesses conciliar ambas as partes. Sim, ambas as coisas. Sim, aliás. consegui conciliar mais tarde. Lá está, eu investi mais na minha carreira da rádio e depois veio a parte do DJ outra vez, porque também veio
aquele novo estatuto que é o DJ convidado, que não é o residente. O residente é que ele trabalha todas as noites lá na discoteca e é o convidado. Pronto, e eu, a partir do final dos anos 90, passei a ser DJ convidado. E passei outra vez a usufruir de uma coisa que eu gostava muito, que era esse meu mundo do DJing. E até hoje continuo a pôr música e espero durante muito tempo, porque é uma coisa que me dá imenso prazer. Fizeste alguma formação em especial para estares a trabalhar bem a sério como DJ? No nosso tempo a formação era in time. Ou seja, o DJ começava a mexer nas luzes ao lado do DJ mais velho, que sabia portanto, do trabalho, nós íamos observando. Depois, na altura, havia slurs. O DJ jovem que estava ainda em aprendizagem ia pôr os slurs. É verdade. Depois começava a pôr música pop rock, que era menos difícil porque não implicava técnica de mistura. Claro. E depois ia aprendendo a mixar, ia aprendendo as técnicas de mistura, ia aprendendo com os outros e ia evoluindo. Essa aprendizagem também já vem de trás, da rádio, não é? Sim, também tem. Temos que ter um bocadinho de noção da passagem de um género musical para o outro. A minha sensibilidade para a tua sensibilidade de ouvido, para captar uma audiência e para saber o que é que ela quer e dar-lhe aquilo que realmente a audiência que tu tens à tua frente da cabine, isso vem também da minha cultura musical trazida da rádio, como é óbvio. Quer dizer, 20 e tal anos de experiência de saber o que é que realmente funciona, o que é sucesso. Lá está, ajuda imenso. Muito. A rádio é uma grande escola para tudo. Para quem quer enverdar no mundo da comunicação. Tudo. E tu começaste também muito cedo, tipo 15, 16, não? Sim, por aí. Sim. Comecei na rádio, comecei a ajudar os mais velhos na rádio da escola, que havia uma rádio na escola. Lá no Liceu? No Liceu, no João Vicente, em Lisboa. Depois, um dia, um amigo meu, que andava a tirar um curso de cabeleireiro, tinha um amigo que fazia rádio e levou-me para uma rádio local na Amadora, que era a Rádio Onda Livre da Amadora. E a partir daí, pronto, nasceu o bichinho da rádio. E esse bichinho existe mesmo. Morre connosco. Morre. Eu conheço imensas... Faças tu televisão, imprensa escrita. Tudo. Nós todos os dias... A rádio está sempre ali. Nós todos os dias temos esta coisa incrível. Ainda agora esta semana eu falei com 2 ou 3 pessoas no Facebook, amigos meus, espalhados por aí no mundo. Sim, que agora através das redes sociais e que fizeram rádio há muitos anos. E que continuam. Aqueles tempos da rádio. Que saudades que eu tenho. E nem todos, mas alguns estão bem na vida. E que têm boas profissões. E que estão formados e têm... Mas a rádio... Mas aquilo ficou lá. A rádio, é verdade. É o bichinho que toda a gente fala, existe. E há uma coisa... Ninguém o viu, mas ele existe. Existe, e de que maneira? Eu também já tenho saudades, fiz 13 anos de rádio. Comecei com 15 anos e ainda hoje gostaria imenso de voltar à rádio. Muito. Bem que agora existem muito também as rádios online, não sei qual é a ótica que tu tens em relação às rádios online. Elas são mais que 1000 espalhadas. Eu acho que é uma forma... Algumas já com qualidade, outras, pronto. É o fenómeno também das novas tecnologias. Acho que é uma forma de matar o bichinho. Acima de tudo. Mas há quem faça rádio em casa. Achas que fazer rádio em casa, como as rádios online muita gente faz, achas que é fazer rádio? Eu acho que essas rádios vêm ocupar um pouco aquele espaço de há 15, 20 anos atrás das rádios piratas que existiam, que depois houve a legalização das rádios. Sim, certo? Em 89, portanto, por aí, exato. As rádios hoje online, digamos que são a tal escola. A escola natural, eu acho que não é mais do que isso, portanto, acho que é por aí que devemos ver. Se bem que alguns têm produtos de boa qualidade, outros nem por isso. Se houver uma seleção, achas que diante de todas as milhares de rádios online que existem atualmente, muitas delas serão obrigadas a desistir mesmo? Eu não sei. Acho que deveria haver uma legalização conforme houve connosco na altura das rádios locais. Eu acho que cada um de nós
Cada um de nós pode, eu acho que eu sou, nesse aspecto, sou livre acho que toda a gente é livre de fazer o que quiser. E se têm a oportunidade online de fazer uma rádio, que o façam, da maneira que acharem bem, porque existe uma coisa... também só lá vai ao site quem quer. Existe, exatamente. Uma coisa que se chama seleção natural. Muito bem. Vamos para um brevíssimo intervalo. Hoje estamos à conversa com José Araújo. Até já. É o Pedra da Audiência.